Bora iniciar mais um vídeo aqui de resolução de questões, beleza? Para nossa GCM de Japaratinga, eu separei aqui 10 questões: crimes contra o patrimônio, contra a honra e contra a liberdade pessoal, beleza? Bora lá responder a primeira questão. O agente que, após subtrair determinada coisa, emprega violência ou grave ameaça contra a pessoa, com o objetivo de garantir a detenção dessa coisa para si, ele comete um crime de... E aí? Eu tô vendo aqui que o agente, primeiro ele subtraiu e depois praticou aí, ele empregou violência e grave ameaça. Não é isso? Ou seja, ele praticou a violência depois de ter subtraído a coisa, certo? Aí temos aqui as alternativas, né? Não tem como ser roubo simples, porque roubo simples, para ser roubo simples, essa subtração tem que ser em razão da violência, em razão da grave ameaça. Ou seja, ele tem que praticar antes, tem que ser em razão dessas duas coisas. Então não tem como ser roubo simples. Quando a pessoa subtrai e depois aplica a ameaça, a violência, isso aqui é um crime de roubo, certo? Roubo impróprio, que é quando o sujeito ele primeiro subtrai, depois ele pratica aí a violência ou grave ameaça. Então o gabarito aqui é a letra D. Bora para a próxima. Conforme o entendimento do STJ, o uso fraudulento de material transparente nas fases A e B do medidor de consumo de energia elétrica que permita a alteração do relógio para reduzir a quantidade registrada e consumida e induza ao erro a companhia de eletricidade, gerando a obtenção de vantagem ilícita, configura o crime de... Questão da CESP, muita gente errou essa questão, tá? Por quê? Porque muita gente foi de furto, achando que isso aqui é um gato. Isso aqui não é um gato, tá, rapaziada? Pra ser gato, o que é um gato? É uma ligação clandestina, não é isso? Ligação clandestina. Ou seja, se eu subtraio a energia do vizinho de um estabelecimento através de uma ligação clandestina, isso é um gato. Eu estou subtraindo, então vai se encaixar no crime de furto, beleza? Só que nesse caso aqui não tem nenhuma subtração, percebe-se? Não tem subtração, ou seja, ele só alterou o medidor de sua casa para enganar a empresa. Enganar a empresa, induzindo ao erro. Ou seja, ele está enganando a empresa para beneficiar a si. Qual crime isso aí se encaixa? 171 do Código Penal. Nosso crime de estelionato, beleza? Então, a alteração no medidor para pagar um valor menor está enganando a empresa, induzindo a um erro de continuar oferecendo energia elétrica. Se está oferecendo, se está induzindo ao erro, se está enganando a empresa para beneficiar a si, é um crime aí de estelionato. Beleza? Não tem como ser furto, porque furto de energia elétrica é gato. Ligação clandestina é um furto de energia elétrica. Cuidado para não se enganar aí. 3. Roubo e extorsão em continuidade deletiva. Amanda estava em um ponto de ônibus quando foi surpreendida por um indivíduo que, munido de arma de fogo, subtraiu-lhe a bolsa mediante grave ameaça. Então, subtraiu a bolsa mediante grave ameaça é um crime de roubo. Praticou um crime já aqui. Aí, após garantir a posse dos pertences da vítima, o agente, ainda se valendo de arma de fogo, constrangeu a fornecer a senha do seu cartão bancário. Eita! Só que aqui, constrangeu, né? Qual crime é esse? Extorsão. Ou seja, o sujeito praticou dois crimes a fim de sacar o dinheiro da conta corrente, né? E em seguida fugiu. De acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores, qual crime esse agente praticou? Eu sei que ele praticou roubo e extorsão, certo? Então, único roubo eu vou cortar, e roubo e constrangimento ilegal eu vou cortar também. Só que a letra A fala em concurso material e a letra C fala em concurso formal. Qual a diferença dos dois? É que o concurso material é quando você pratica aí, faz o crime e você pratica dois crimes nesse mesmo momento. Você praticou dois crimes. Então nesse caso aqui, como o agente
que praticou o crime, ele praticou roubo e extorsão. Isso aqui é um exemplo de concurso material. E o formal é um só crime. Eu botei primeiro, velho. Por que eu botei primeiro? É um crime. Então, se ele tivesse praticado só roubo, só extorsão, aí seria roubo ou extorsão em concurso formal. Mas quando ele praticou dois, é um concurso material, gabarito, letra A. Beleza? Próxima. Isso é questão da CESP, tá? Tudo é questão da Sebrasp aí. Só uma aqui não é. Que tá em algum lugar por aqui. Mas bora pra próxima. O presidiário Alberto exigiu do presidiário Bruno que mandasse sua esposa trazer em visita ao presídio grande quantidade de dinheiro para que Alberto pudesse realizar seus gastos na prisão. Caso contrário, Bruno seria morto. Eita, tive uma ameaça aqui. Onde o agente, o primeiro agente, o sujeito ativo, ele vai constranger a vítima. Quem é a vítima no caso, entre aspas, Bruno. Então ele vai fazer que a esposa dele traga o dinheiro. Caso contrário, ele seria morto. Beleza? Isso aí é um crime de extorsão. Extorsão. Até agora é uma tentativa, né? É uma tentativa de extorsão, até aí, até agora. Aí ele pediu à esposa para trazer uma quantia de dinheiro. Aí, cadê? Pelos colegas de cela que pertenciam à mesma facção criminosa de Alberto. Eita, ou seja, Alberto, que é o esposo aí da mulher, fazia parte de um crime organizado. Olha que coisa boa. Ao chegar no presídio com a quantia elevada, epa. Olha só, a questão já falou que a esposa de Bruno já foi no presídio para levar a quantia de dinheiro, ou seja, ela fez o que ele pediu, certo? Só que a esposa acabou sendo barrada por um policial penal e foi apreendido. O dinheiro foi apreendido. Qual crime Alberto praticou? Como ela fez a parada que ele pediu, então é um crime consumado. É um crime consumado, porque ela fez, certo? Não houve tentativa, porque se fosse tentativa, ela não teria feito. Então, se ele ameaçasse o marido de morte e ela não tivesse levado a quantia de dinheiro, seria uma tentativa de extorsão. Poderia ser uma tentativa de extorsão. Então, tentativa é quando ela não faz. E o consumado é quando ela faz. Beleza? Então, teve um crime de extorsão, não foi tentativa porque ela fez o que ele pediu, certo? Ah, mas foi barrado pelo policial, independente. Se ela chegou a fazer, se ela chegou a levar e o dinheiro foi apreendido, foi apreendido, ou seja, ela fez o que ele pediu. Então isso aí é um crime consumado, extorsão consumada, gabarito, letra D. Beleza? Quinta questão, Braulio, policial civil. Braulio, policial civil em férias, estava na ADP em que trabalhava esperando um inspetor de polícia amigo, com o qual havia combinado de almoçar. Nesse momento chegou ao local Patrícia, a mãe de Gabriel, eu acho que aqui seria que foi preso em flagrante delito por um crime de furto no dia anterior. Patrícia se dirigiu a Braulio e disse que estava ali para pagar a fiança do filho. Braulio, a fim de agilizar o procedimento e sair logo para o almoço, acessou o sistema informatizado e verificou que Gabriel foi autuado por furto qualificado e insuscetível de fiança. Eita, então se ele cometeu um crime de furto qualificado e ele não cabe fiança, provavelmente isso aí é um crime hediondo. Então se ele praticou um crime hediondo, para ser crime hediondo, o crime de furto, ele teria que ser com emprego de explosivo, né? Explosivo. Esse aqui sim, não cabe fiança, ele é inafiançável. Ele é insuscetível de graça, anistia ou indulto e fiança, não cabe fiança. Então, já sei qual foi o crime que Gabriel praticou. Ainda assim, Braulio disse que a fiança foi fixada. Mas espera aí. Braulio disse que a fiança foi fixada no valor de um salário mínimo, ou seja, ele mentiu.
e recolheu para si a quantia entregue por Patrícia. Claro que Patrícia não sabe das leis, certo? E simplesmente entregou a quantia de dinheiro. O que aconteceu aqui nesse enunciado? Que Braulio, por ele ser uma autoridade, né, uma moral, ele se aproveitou do cargo. Ele se aproveitou da farda, do cargo dele, para enganar a vítima, induzindo ao erro. Porque a vítima não sabe se o crime é inafiançável ou não. Ele sabe. Ou seja, ele mentiu. O crime é inafiançável, mas ele falou que tinha fiança só para ela pagar e ele recolher a quantia para ele. Então isso aí é um crime, tá? É um crime. Como aí ele se aproveitou do cargo, induziu a vítima ao erro para beneficiar a si, é um crime, artigo 171 do nosso Código Penal. Beleza? Crime de estelionato, gabarito, letra D. Mais uma questão da CESP, tá? Que depende da sua interpretação. Você pode marcar apropriação indébita, peculato, enfim. Mas se você não souber interpretar essa questão, você vai errar. A gente viu que ele se aproveitou do cargo dele para induzir a vítima ao erro, certo? Para beneficiar a si, já que ele pegou o dinheiro para ele. Então é um crime de estelionato. Ele é um estelionatário. É assim que se fala. Em se tratando de crimes contra a honra, a retratação do agressor extingue a punibilidade. Epa, uma questão de crimes contra a honra, né? Onde fala de retratação. Isso aqui já caiu na IGDUC, tá? A IGDUC já cobrou isso aqui já. É retratação de crimes contra a honra. Eu acredito que essa prova de Japaratinga venha fácil, né? Ou seja, para você passar nessa prova aí, tipo 39, 40, 40/40, 39/39 ou 38/38, para você passar. Eu acredito que vai vir uma prova muito fácil, que muita gente vai tirar aí mais de 35, certo? Mas, como eu não vou trazer coisa fácil aqui, vou lhe preparar para algo maior. Você vai estar preparado para fazer Japaratinga e outros concursos maiores, certo? Que você vai aprender de verdade. Você não vai ver isso aqui numa prova da IGDUC, né? Numa prova do... aliás, num cursinho. Uma prova da IGDUC, num cursinho preparatório aí. Ou numa aula no YouTube. Você não vai ver isso aqui. Então, bora lá. Retratação de crimes contra a honra. Retratação de crimes contra a honra. De acordo com o nosso Código Penal, a retratação nos crimes contra a honra, ela só vai caber na cama. Oxente, na cama é calúnia e difamação. Só vai caber em crimes de calúnia e difamação. Beleza? Difamação. Cama, calúnia e difamação. Ou seja, a retratação só vai caber em crimes de calúnia e difamação. Porém, essa retratação tem que ser antes do recebimento da denúncia ao Ministério Público. Beleza? Então bora lá. A letra A, crime de calúnia e injúria. E injúria não cabe. Retratação no crime de injúria não cabe. Bora lá com o gabarito, né? Gabarito letra E. No crime de calúnia e no de difamação. Perfeito. Então você já sabe agora. Retratação só vai caber em crimes na cama. Calúnia e difamação. Beleza? Próxima questão, a 7ª. Queria eu que a GD cobrasse uma questão assim, que nem a CESP. A nota de corte, ó, muita gente ia errar. Mas como bota a questão besta aí, todo mundo passa, né? Todo mundo fecha a prova. Carlos, em uma discussão com sua ex-companheira Ana, ameaçou agredi-la fisicamente, dizendo: se você não voltar pra mim, vou te espancar até você não aguentar mais. Eita, teve uma ameaça aqui, não foi? Teve um crime de ameaça. Ana sentiu-se intimada, registrou a ocorrência na delegacia, considerando as alterações promovidas pela lei. Essa lei aqui é a lei liberdade pessoal, beleza? Que tá cobrando no edital aí, que cobra aí o crime de ameaça, né? É um crime de ameaça. Assinar a alternativa correta. Primeiro eu vou voltar aqui para o enunciado. Eu vou ler aqui de novo, né? Vou explicar no caso. Eu tenho Carlos que ameaçou Ana. Quem é Ana? A sua ex-companheira. Ameaçou. Qual crime ele cometeu aqui? Um crime de ameaça no âmbito familiar. Se foi no âmbito familiar, vai entrar aí a lei Maria da Penha 11.000
340/2006. Vai entrar a Lei Maria da Penha aí. Porém, teve atualização no nosso pacote anticrime, beleza? Onde fala que a lei, na Lei Maria da Penha, na Lei Maria da Penha, na Lei Maria da Penha, o crime de ameaça não é mais de ação penal pública condicionada. Antes era um crime de ação penal pública condicionada. Depois da atualização, o crime de ameaça se tornou crime de ação penal pública incondicionada. Se é um crime de ação penal pública incondicionada, não cabe uma retratação, beleza? Não cabe a retratação, não cabe o arrependimento. Então, se ela dá queixa de Carlos, então e ela quiser se retratar, se arrepender, desistir, ela não pode, porque é um crime de ação penal pública incondicionada, beleza? Bora para as alternativas agora. O crime de ameaça cometido por Carlos é inafiançável e insuscetível de suspensão condicional do processo independente. Errado. Letra B. A ação penal no caso de Carlos depende de representação de Ana, pois o crime de ameaça se processa mediante a ação penal pública condicionada. Não depende, tá? Não depende da representação de Ana, porque é um crime de ação penal pública incondicionada e não condicionada. Letra C. A pena aplicável ao crime de ameaça cometido por Carlos deve ser dobrada, pois o crime foi praticado contra a mulher por razão do sexo feminino. Então, se o crime de ameaça for no âmbito da Lei Maria da Penha, tem aí o aumento de pena, né? A majorante. Então, gabarito aqui é a letra C. Realmente, em razões da condição do sexo feminino, tem uma pena aumentada aí. E letra D. O crime de ameaça cometido por Carlos não é de ação penal pública incondicionada. É sim. E a letra E fala que a pena aplicável do crime de ameaça cometido por Carlos não pode ser aumentada. Pode sim. Como eu falei, em razão da condição do sexo feminino. E está dizendo que não se aplica aos crimes cometidos no âmbito doméstico. Se aplica sim, tá? Ele cometeu um crime na Lei Maria da Penha. Crime de ameaça, onde não cabe a retratação, né? Porra, eu tô errando muito a leitura, né? Acontece. Na hipótese de um agente cabalmente retratar-se de injúria irrogada em rede social contra uma pessoa, será extinta a punibilidade em razão da reparação do dano à honra subjetiva. Um crime de injúria irrogada em rede social contra a pessoa, eu lembro que foi o STF, ou foi o STF, ou foi o STJ que falou disso aí. Que falou que a retratação no crime de injúria não vai caber. É aquela mesma questão da antepenúltima, no caso de retratação de crimes contra a honra, que é só na cama, calúnia e difamação. Então, se retratasse no crime de injúria, tá errado, não pode. Se fosse calúnia aqui, aí estaria certo, né? Mas como é injúria, no crime de injúria não cabe retratação. Numa questão, nos casos de calúnia ou difamação, o querelado, que se retrata antes da sentença, terá sua pena reduzida em até 2/3. Eita, e aí? Sebrasp, tá? É errado, né? Oxente, por que tá errado? Porque ele fica isento de pena e não vai ter a pena reduzida. 10º, crime de sequestro é considerado um crime contínuo ou continuado, já que ele se prolonga no tempo e a sua consumação só cessa pela vontade do agente. E aí? Olha, se liga aí, tá? O crime de sequestro nunca vai ser contínuo. Se fosse o crime de furto, onde o agente pratica furto, depois pratica de novo, furto, aí poderia ser um crime contínuo. Mas no caso de sequestro não é crime contínuo, é crime permanente, certo? Então tá errado. Afirmou que sequestro é um crime contínuo, tá errado, porque é um crime permanente.
gabarito E de errado. E esse aí foi o vídeo. O próximo vídeo vai ser uma revisão geral de todos os assuntos que eu dei. Sempre vai ser assim, questões, revisão. Questões, revisão. Até chegar realmente a reta final, que vai ser só revisão, né? E depois uma revisão de véspera, enfim. Esse aí foi o vídeo, espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, falou e fui!